Olá, peixe! Seja muito bem-vindo ao canal Tarô Vibracional. Meu nome é Carol Zorzetti. Se você já me conhece, seja muito bem-vindo mais uma vez. E para você que acabou de chegar, basicamente aqui nesse canal eu faço leituras para os signos de água e ar. E eu tenho uma parceria com Tarô com Essência, com a Thaís Gadelha. Ela faz os signos de terra e fogo. Vamos lá! Tarô Vibracional. Tirar a sua energia. Lembrando que essa leitura é atemporal, pode ser que já tenha acontecido, pode ser que ainda vai acontecer, pode ser que você esteja passando por essa situação agora. Então lembre de ser responsável com tudo que você ouve aqui, tente encaixar na sua realidade. Caso realmente não faça sentido, solta, procura outro vídeo que tenha um título que realmente chame atenção, porque com certeza tem material aí no YouTube. E por aqui lógico que eu faço uma leitura coletiva, né, então temos que ter paciência, porque eu vou lendo, entendendo, vou recebendo também intuições que normalmente vocês amam. Inclusive na rede vizinho, o TikTok, tá dando muito certo, eu tô muito feliz por lá também. Vamos lá, vamos ver a energia da semana. Peixes. Já voou a cartinha. Cuidado com ilusões, cuidado com as mulheres. Essa carta chega a ser direta nesse nível. Basicamente, essa carta ela vai trazer um pouco da insegurança das emoções, porque normalmente quando a gente está muito emotivo, pensa quando você fala assim, eu estava à flor da pele quando eu falei aquilo. Pois é porque as emoções elas criam realmente um tempero na forma como você vê a vida, então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com a forma que essas emoções estão temperando a forma como você vê essa vida. Então não importa o que você esteja passando, não quer dizer que: "Ai, estou vivendo uma ilusão. Ai, estou vivendo uma fantasia. Será que eu estou louca?". Com certeza tem algumas coisas que você está imaginando e talvez colocando um temperinho do entusiasmo, no sentido bom, né, vou falar um outro, da euforia, por exemplo. Euforia, às vezes, a pessoa pode estar num estado de mania, a pessoa pode estar andando com pessoas que instiguem, né, realmente, às vezes, a nossa visão de mundo, e a gente está vendo muito pelos óculos das outras pessoas, e às vezes a gente fica animado, e aí olha aquilo e parece um pouquinho fantasioso. Então, sempre essa carta vai trazer cuidado com as ilusões e cuidado, com certeza, com as mulheres. E por que eu falo mulheres? Porque, normalmente, as mulheres são muito perspicazes, elas olham a realidade de uma maneira bem profunda. Então acabam também tendo muitas opiniões, muitos julgamentos, muitas traduções e às vezes a gente numa conversa mais feminina, a gente acaba falando muita coisa e aí às vezes a gente critica, às vezes a gente projeta na outra. Então, às vezes um amigo, uma amiga vai projetar em você alguma coisa e você dá uma analisada para ver se faz sentido para você ou não. Não é por maldade, mas é porque realmente a mulher é mais intuitiva, ela pega mais informação e às vezes a interpretação dessa mulher é um pouco também com relação à vida dela. Então lembra de sempre, tá tendo contato com alguém, não importa se é sua melhor amiga, tenha certeza que você, a cada conversa, você entrega para o outro o que é do outro, pega para você o que é seu, ok? Muito bem, vamos ver que ilusão é essa, de que parte aí da sua história, qual que é a história que a gente tem que tomar cuidado. Ok, uma finalização dolorosa que você passou, que você precisa olhar de uma outra maneira. Muito bem, mais uma carta. Muito bem, muito bem. Até me perdi um pouco aqui da leitura, porque me veio de fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem que eu comece o vídeo com comigo mesmo aqui falando com vocês e faça todo o vídeo fazendo olhando para a câmera ou vocês preferem metade, metade? Eu com a câmera aqui mostrando também as cartas e metade no comecinho eu. Me avisa, porque às vezes vocês gostam mais e pode ser que eu dê uma diversificada caso seja também do gosto de vocês.
senti de perguntar isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ok. Existiu alguma finalização que teve aquele gostinho, talvez lá no fundo, ou um gosto muito forte de fracasso? E aí, talvez você tenha sido traído, talvez você esteja se traindo perante ao que aconteceu. Às vezes a gente deixa de falar o que a gente gostaria de falar, a gente deixa de dar as nossas regras também sobre a situação, às vezes a gente não devolve na mesma moeda por questões virtuosas, mas às vezes a gente fica com aquela sensação de que não foi muito legal. Dá uma olhadinha nessa carta. Olha aqui que forte. Às vezes, realmente a situação até veio pelas costas, por isso que também traz um pouco desse lugar da traição. Mas quando eu olho essa carta, principalmente depois de algumas tantas leituras, muitas pessoas não foram traídas e retiraram essa carta. E quando eu vi isso, e algumas outras sim, claro, mas muitas vezes a pessoa ela estava fazendo uma interpretação da atitude do outro de uma maneira ilusória. Então, se eu juntar essas 2 cartas com essa carta da ilusão ou da fantasia, eu diria: "Peixes, você precisa tomar cuidado com a forma que você está julgando alguém, porque está parecendo uma coisa muito ruim, mas talvez não seja. Talvez realmente você esteja se iludindo e sendo a mulher que eu falei que olhou bem, julgou bastante, guardou bastante, ruminou bastante, aquela interpretação de uma situação, mas as cartas estão dizendo para você olhar de uma outra perspectiva. Talvez para você sacrificar o seu próprio a sua própria tradução, porque realmente não vale muito a pena. Sabe aquele tipo de conversa de coisa que está preocupando a gente, mas não é da nossa conta e por algum motivo a gente acreditou que era da nossa conta, porque uma amiga contou uma história, uma amiga está passando por uma questão e você leva aquilo e você faz aquilo se tornar uma série. Para, para porque você tem muito o que fazer com um rei aqui, e você tem muito o que fazer com relação a um cavaleiro. Então a gente está falando de existem prioridades elevadas, um rei não tem como ficar prestando atenção em coisas muito baixas, um rei não tem tempo de ficar cuidando da vida dos outros, um rei não tem tempo, por mais que exista esse rei com esse cavaleiro, e esse cavaleiro traz uma visão romântica, idealista e tudo mais, para, não perde o seu tempo, pega a copa que é sua, que te reserva, devolve a copa do outro para essa sua amiga, sei lá, para o seu chefe, devolve do outro que é do outro, pega para você o que é seu, porque é como se essa informação ficasse rodando na sua cabeça, no seu dia a dia, e literalmente pode ser jogada no lixo, porque às vezes você tem que deixar na mão do outro o BO do outro. Me veio de falar isso. Deixa eu ver que história que é essa, porque sabe quando eu vejo que a leitura vai levar a gente para uma fofoca? E eu não tô muito afim de entrar em fofoca aqui, para quem já viu algumas leituras minhas já sabe que eu não curto muito fofoca. Mas, eh, deixa eu ver aquilo que te cabe, né, as pessoas que estão aqui, né, realmente na leitura, uma mensagem aqui mais dessa visão geral, sabe, que ilusão que é essa? Meu Deus. Ok. Mais uma carta. Essa carta quis sair, tô pensando se não quis sair. Ah, é a mesma coisa. No fundo do deck, uma sacerdotisa, um 4 de espadas. Então, sacerdotisa, aonde que você está colocando a sua atenção que precisa realmente ser avaliado aí? Aonde que eu quero só descansar minha mente? Por que que eu estou pensando nesse problema? E olha que legal, lembra que eu falei que o rei tem coisas mais importantes para pensar? Saiu aqui o imperador e o 10 de paus. No tarô mitológico, é muito legal porque cada tarô tem uma arte, mas a essência é a mesma. Olha que legal, tá vendo? Ele tá atolado, ele não quer mais nem ouvir, fala: "Já tenho tanta coisa para cuidar, por que que eu estou me preocupando com isso?". E aí você realmente tem que começar a priorizar. E uma coisa legal também
É que poderia ter aparecido outra corta opa, é que poderia ter aparecido outra carta que represente isso que eu acabei de falar, que, por exemplo, é o 7 de copas. São copas que estão lá no céu e você tem que escolher uma delas para priorizar, para tirar as ideias do papel, ou prestar atenção naquilo que você realmente tem que focar. Mas não é sobre isso. Tem assuntos que tiram a nossa energia, elas queimam a nossa energia, porque pode ver muito bem representado. Normalmente nos outros baralhos aparece só o paus, mas paus é do elemento fogo. Então, olha aqui o rei de paus. Você sabe exatamente que esse BO não é seu. Essa tarefa não é sua, essa preocupação não é sua, essa história não é sua, essa decisão não é sua. Seja muito firme, mais uma vez aparece. Com certeza aqui, mais um cavaleiro. Foca na sua vida. Foca nos seus projetos. É complicado essas leituras, porque elas estão sendo muito firmes. Você tem uma noção, dá vontade de parar o vídeo agora e falar: "É isso. Tchau, até semana que vem". Deixa eu ver mais uma coisa. Um equilíbrio, queria equilíbrio para construir riqueza e sucesso, prioridades. Vamos lá, vamos ver no que você tem que colocar a sua atenção. Vamos ver se isso vai fazer sentido aqui. Ok, nos seus projetos, com toda certeza. Saíram muitas cartas. Ok, muito bem. Primeira coisa que aparece é um rei de ouros. Então a gente está falando que você tem alguns problemas para resolver. Então, por exemplo, supondo que aquele BO que não é seu é um paus desse, mas aqui tem 10. Então você vai ter que avaliar exatamente o que você precisa prestar atenção. Aqui me diz que as prioridades precisam estar muito claras e que você tem que ser mais rápido ou rápida para resolver problemas de forma prática. Não fuja daquilo que você precisa resolver. Até para essa pessoa, nossa, engraçado, que agora eu tô vendo esse 10 de paus, teve uma cliente uma vez, logo no comecinho que eu comecei a tirar tarô, que ela veio para a sessão e ela estava andando demais com uma amiga, vai vendo. E acho que ela pediu para ver alguma coisa da amiga dela, porque estava muito estranha a situação, ela via que ela não estava ficando legal, alguma coisa assim. Eu sei que eu vi, eu falei assim: "Olha, ela pode ter sido traída, tal", e saiu 10 de espadas. Ela falou: "Carol, ela foi traída 10 vezes". Sim, essa carta pode ser traição. Às vezes, dentro do processo da vida do outro, a traição pode não ter sido quando a gente anda com pessoas. Quando a gente anda com essas amizades, quando a gente anda com pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes, quando a gente é traído, a gente tem a tendência a criar, eh, ponte, segurança, um porto seguro em outras pessoas confiáveis. E às vezes você se torna a terapeuta, né, a amiga terapeuta. Então, você começa a degustar a energia da traição. Você começa a degustar a energia de decepção. É como se sabe quando a pessoa solta um pum? E definitivamente não vai ser só a própria pessoa que vai sentir o odor, vai ser todo mundo que está à volta. Nestes casos, a melhor coisa é realmente a pessoa procurar ajuda, terapêutica, psiquiátrica ou, sei lá, religião, não sei, mas procurar alguém que seja mais adequado, porque às vezes a gente só porque é amigo acha que vai dar conta, mas às vezes a gente não vai dar mesmo. E tá tudo bem, porque é isso, o cheiro não é legal, você percebe que pelo bem ou pelo mal, o negócio tá acabado. Então o ideal é cada um seguir com a sua vida, mas tem gente que não consegue resolver o que passou e aí fica no ti, deixa, solta. E eu lembrei dessa história que foi em 2022, para você ver. E aí por que que eu tô falando de tudo isso? Porque você tem que focar em questões muito particulares suas, projetos muito importantes, porque já é o terceiro rei que sai aqui, tem uma rainha aqui também. Então, tem um projeto novo, tem um projeto onde você tem que ser potente, você tem esse lugar de que sabe quando a gente está ambicioso, ambiciosa? Você tem um projeto
que mesmo que você seja ambicioso ou ambiciosa, tá no começo. Tá vendo? O louco, a rainha, e esse aqui fala muito disso. Às vezes a gente quer vencer a todo custo, e aí a gente pode falar daquele paradigma bem baixo de quero vencer a todo custo ao ponto de passar por cima das pessoas, das virtudes, lá, 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 lá. Ou nessa carta também pode trazer isso. Às vezes você está tão apegado na visão que você criou do que é vencer, do que é vitória, do que é o sucesso desse projeto, que você esquece alguns detalhezinhos para que realmente você vence. Então, lembrar que por mais que você já tenha um rei, uma rainha dentro de você, uma certeza, uma postura, uma carreira, esse projeto que está falando para você prestar atenção, por isso que você não pode perder tempo com outras coisas, pede para que você lembre que é o início, e todo o início tem pormenores. Tem que fazer consultoria, fazer reunião, contratação de pessoas que já tenham passado por esse caminho para que você não seja ingênuo. Ou seja, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua vida, você tem projetos aonde você pode reinar nesses projetos, mas esses projetos ainda são recém-nascidos, então não dá para você perder tempo ou perder com assuntos bobos. E aí me vem também de falar novela das 9, para, porque parece que é real. Sabe quando a gente está assistindo uma coisa que de alguma maneira a gente acredita que aquilo é real? Para um grupo aí de piscianos, não é só sobre amigos não, é sobre conteúdo da pesada que você vê e você acha que não está roubando nem um pouco a sua energia. Pode parar, porque está roubando a sua energia e está tirando o seu foco. E deixa eu ver o que mais que eu posso trazer aqui. Que leitura direta, assim, tem leituras que são diretas, pontuais, não tem muito o que falar. Ai, meu Deus do céu, a carta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, com essa situação, que forte. Sabe quando a gente vai viver um novo projeto ao ponto de quando você casa, você não tem mais os mesmos amigos de quando você era solteiro? Quando você vai mudar de trabalho, você não se envolve mais com aquele pessoal que você se envolvia antes. Me parece que toda essa situação que eu li tá enviesada mesmo para um lugar de amizades e muito provavelmente você vai mudar alguma questão do seu social. E aparece a carta do caminho, por exemplo, ou seja, quando o caminho aparece, é isso, e aí? Você vai querer levar isso para frente? Você vai deixar para trás? Você quer transmutar essa amizade? O que que você quer? Porque não tá legal. E aí aparece para mim isso também, ó. O jardim e o navio. O jardim vai falar muito do social, né. Em que sentido? É só você imaginar um jardim lindo desse maravilhoso, cheio de pessoas que você convida para sua casa e nã mas aqui marca uma grande viagem. Então me remete a uma mudança um pouco brusca, necessária, que talvez seja longa, com relação a esse social, que aí fica difícil eu não enxergar dessa maneira por conta, logo de cara, que eu peguei ali da amizade. Então, fiquem ligados, porque pode ser uma âncora no seu caminho. Olha a âncora. É muito difícil, assim, quando a gente ouvia dos nossos pais, né, "Me diga com quem tu andas, que te direis quem tu és". E aí nossos pais ficavam extremamente preocupados com quem nós andávamos. E aí, às vezes, os nossos cônjuges também ficam preocupados. Mas depois que a gente cresce, cadê o cônjuge? Às vezes você nem é casada. Cadê a mãe? Cadê o pai? Sabe o que que resta? A sua intuição pós-conversa com essa pessoa. Em que sentido? "Tô me sentindo mal. Eu não aguento mais falar com essa pessoa. A troca não tá sendo legal. Tem alguma coisa errada". Então, não vai ter, às vezes, pai, mãe ou cônjuge para falar. É só você. Só você com a sua intuição. Então, repare bem aquilo que você criou de expectativa,
criou de do que era importante, do que não era importante. Às vezes, num determinado tempo da sua vida, você achou que aquela amizade era a coisa mais importante da sua vida, aquele ciclo social era a coisa mais importante da sua vida, mas pode ser que isso mude e uma ilusão seja quebrada. E aí, você pode ser a pessoa que fala para essa pessoa: "E aí, quando você vai acordar da sua ilusão?" De que acabou, de que tem que seguir em frente, de que você tem que se valorizar, vai procurar um terapeuta, vai procurar uma ajuda. Realmente eu vou parar minha conversa aqui com você enquanto você não procurar ajuda. Talvez não resolva, mas resolve a sua paz. Faça aquilo que a sua paz te convida a fazer. E sabe o que eu tô a fim de indicar aqui? Arcanjo Miguel. Sabe aquela oração dos 21 dias? Eu vou deixar aqui na descrição. E essa oração que eu fiz, depois de muitos anos, eu fiz ela várias vezes certinho. Tem que fazer à noite, lendo em voz alta, depois deitar, ficar na mesma posição por 1 hora. As pessoas não fazem isso. Ajudando nesse começo, porque eu não consegui fazer certinho no começo, eu criei realmente um programa aonde eu faço todo um trabalho energético para você iniciar essa oração, faço a leitura gravada e finalizo. Na metade do programa eu faço só a leitura para você, mas o que tem de mais lindo e perfeito é realmente eu fazer um acompanhamento com você durante 21 dias pelo WhatsApp. Vai por mim, muitas pessoas já me agradeceram, porque quando aparece esses BOs de amizade ou de relacionamentos no geral, lembra de fazer um bom corte, lembra de fazer um corte purificado, porque nós somos um, o todo é tudo, porém, às vezes a gente está realmente entrelaçado com alguém, enganchado em alguém, pelos nossos próprios defeitos, carências, preconceitos, costumes, acomodação mesmo, não é sobre conexão de alma. Às vezes a gente só tá ficando com o pior daquela outra pessoa. Então tem que ter bravura para fazer a oração, mas sempre é maravilhoso, porque já vi muita gente se separar de pessoas extremamente tóxicas e foi bom para o bem maior. E também já vi pessoas transmutarem o relacionamento, não existiu nenhuma separação, existe evolução e tudo aquilo que Deus une, jamais alguém pode separar por uma questão de oração e decreto. Mas tenha certeza que tudo aquilo que é ruim, defeituoso, baixo, pode sim ser purificado, e essa oração é maravilhosa, tá bom? Vou deixar aqui também na descrição. Um beijo, peixes, e até a semana que vem.